Edu, principais erros do Atlético essa noite para sair derrotado pelo Bragantino por 1-0? Ou seja, o primeiro tempo, né? Acho que a estratégia de jogo, o planejamento do Sampaoli não foi bom. O Atlético abusando da bola longa, né? Até que no início conseguiu algumas escapadas com essa bola mais longa, mas assim, bastaram 15 minutos para o Bragantino se reorganizar, baixar um pouco a sua última linha defensiva, e o Atlético simplesmente não conseguiu fazer outra coisa. E o Bragantino controlou o jogo totalmente, empurrou o Atlético para o campo defensivo, começou a criar bola aérea, bola por baixo. A segunda bola do Atlético, né, o rebote ali fora da área, com um problema no primeiro tempo. Não foi apenas o lance do gol. Antes, o Bragantino já havia tido outra oportunidade também nessa segunda bola, que o Everson teve que trabalhar. Enfim, foi um primeiro tempo muito ruim do Galo. Não dá para dizer que o Sampaoli tem errado na escalação, porque ele repetiu a base que vinha jogando bem na temporada até aqui, mas na estratégia achei muito pobre o Atlético da primeira etapa, insistindo com uma bola longa, e não mudou, praticamente não mudou. Quando tentou, não conseguiu jogar. No segundo tempo, as alterações, o Atlético melhorou. Aí dá para dizer que tem melhora do Atlético, e o Bragantino, que vencendo por 1-0 também, se resguardou um pouco mais, né? Deu a bola um pouco mais ao Atlético, que teve mais posse de bola. Só achei que não precisava ter voltado com o Preciado. E aí a responsabilidade não é só do Preciado, não é só a culpa dele, é porque ele tá mal fisicamente. O próprio Sampaoli falou depois do jogo contra o Pouso Alegre da dificuldade física que o Preciado vem tendo nesse início dele no Atlético, e ele é um jogador muito físico, ele depende dessa parte física. Mas foi um segundo tempo em que o Galo melhorou, igualou as coisas com o Bragantino, teve a chance de marcar o gol, o Cleiton trabalhou, bola na trave, o Coelho entrou bem, o Igor Gomes em determinado momento estava bem, mas parece que cansou, errou um passe ali no finalzinho do jogo, que aí você tem que te ajudar também, né, Igor? E o Scarpa, eu teria voltado com ele já do intervalo, na vaga do Preciado. Dudu mal, Bernard mal na primeira etapa. Acho que essas saídas o Sampaoli foi bem, fez uma boa leitura, mas demorou muito para tirar o Preciado, colocar o Scarpa, e aquele negócio que a gente falou agora há pouco, né, Cirilo? Num esporte que tem 90 minutos, você equilibra 45, o seu adversário vai estar sempre mais perto de te vencer. E o Bragantino foi mais eficaz, foi mais eficiente, aproveitou melhor as oportunidades. O Galo teve as suas apenas no segundo tempo, mas não conseguiu tirar proveito, não conseguiu aproveitar. Muito mérito da defesa do Bragantino também, e eu acho que a vitória do time de Bragança, ela é justa. O Galo tem muita coisa para corrigir, fez talvez seu pior primeiro tempo aí com o time titular dentro desses jogos grandes nesse início de temporada. Para você, Vinícius Andrade, aqui no Pós-Jogo 7K, sua análise também quanto aos principais equívocos na sua visão sobre essa construção de jogo do Atlético hoje. Além do lado direito, especialmente defensivo, que foi muito mal no primeiro tempo, algo que me incomodou muito é que o Atlético ficou muito refém dessa bola longa. E algo que a gente, por exemplo, elogiou no jogo contra o Cruzeiro, que foi até uma alternativa que o Atlético encontrou. Antes, com muita dificuldade nessa saída mais curta, o adversário pressionando a saída de bola, o Atlético, naquele jogo, ele explorou muito essa bola longa e deu certo, principalmente com o Everson, né, fazendo esses lançamentos. Mas aí cabe também a leitura de cada jogo. Se na partida de hoje o Bragantino entendeu rápido que o Atlético buscava esse tipo de jogada e conseguiu neutralizar, então tem que tentar mudar, né? Tem que tentar encontrar alguma alternativa. E o Atlético não buscou essa alternativa. Foi do início ao fim, no primeiro tempo, com essa estratégia, e facilitou a vida do Bragantino. Outro aspecto, Cirilo, que eu chamo a atenção é o lado direito de ataque também. O Atlético está insistindo, o Sampaoli insistiu mais uma vez, com o Bernard sendo esse homem pelo lado direito. E o Bernard como meia, eu acho que ele melhorou muito, né? O Bernard, ele renasceu no Atlético a partir da chegada do Sampaoli, atuando como meia. Agora tá jogando pelo lado direito. E pra mim, assim, Bernard como um ponta, jogando mais aberto pela direita, não é a melhor função pra ele. O Bernard não tem mais 20 anos. O Bernard não é aquele cara de tanta explosão, de drible. É um jogador mais pra pensar o jogo do que de correria.
E aí, tendo o Gustavo Scarpa no banco, eu não insistiria muito com o Bernard. Já teria voltado com o Scarpa, por exemplo, no segundo tempo para fazer essa função. O Scarpa, tudo bem, foi um jogo de campeonato mineiro, mas é o que ele tinha que fazer, é onde ele estava jogando. A gente viu, né? A qualidade dele, por exemplo, naquela assistência pro Renier. Eu acho que isso o São Paulo demorou também a mexer. E enquanto não tiver esse ponta pronto, né? Porque o Alameda parece que vai demorar ainda um pouquinho a estar na sua melhor condição física, eu também não insistiria com o Bernard para ser o pontinha pela direita. Eu acho que ele não entrega, é algo que tem que ser revisto, na minha visão, pela comissão técnica. Então, assim, são ajustes e o Campeonato Brasileiro, ele não te dá muito tempo, porque os adversários são fortes, né? Não tem um jogo que você vai falar assim, esse dá para respirar, o adversário é fácil. Vai encarar o Remo, por exemplo, achando que vai ser jogo fácil. Não vai. Então, assim, preocupa alguns aspectos em que o Atlético precisa melhorar urgentemente. E também outra coisa, não à toa o Atlético ainda sofre muito na entrada da área. Esse gol do Bragantino foi muito sintomático. É onde tem que estar o primeiro volante, né? E aí, mais uma vez, é o Maicon que tá ali, que não é o especialista da função, mas pode fazer. Ano passado foi assim com o Alan Franco. Não é o especialista da função, mas pode fazer. Mais um ano o Atlético começa o Brasileiro dessa forma. Para mim, um grande erro. E essa segunda bola tem muito da zaga também, né? Da bola mal espirrada, da dificuldade de rebater uma bola que o Bragantino não teve quando sofreu com cruzamentos do Atlético, a falta do zagueiro também. O Vini chama a atenção do primeiro volante, eu reforço com o zagueiro, são duas peças que o Atlético precisa com urgência, que a gente sabe que está no mercado, está tentando, está atrás, mas já são 2 rodadas de Campeonato Brasileiro que vão embora, que passaram. E pontos que não são recuperáveis, né? Não voltam. Já foi, já tá resolvida a parada. Vocês falaram aí das escolhas. Fala, Cláudio. Não, só um detalhe com relação a essa ideia, né? Essa situação do Atlético que está saindo atrás no marcador. Isso não é uma situação, eu acho que nós já temos uma amostragem importante, né? Porque dos 8 jogos, o Galo sai atrás em 6 e os últimos 5, vamos lá, ó, América, o Atlético conseguiu um empate, saiu atrás. O clássico contra o Cruzeiro, o Galo sai atrás, vira o jogo na Arena MRV. Depois vem o jogo contra o Palmeiras, mesma coisa, sai atrás no placar, vira e depois tem ainda o empate. O jogo com o Pouso Alegre, mesma coisa, o Galo consegue a virada e hoje aqui acaba perdendo. Então, América, Cruzeiro, Palmeiras, Pouso Alegre hoje, são 5 jogos seguidos que o Galo sai atrás no marcador. Já tem uma amostragem importante aí, algo que normalmente não costuma acontecer, né, Cirilo? Tá não é nada pontual, né? Tá acontecendo com frequência, né? O Cláudio falou seguidos, mas teve o Norte também. O Atlético saiu atrás, não foi? Isso. Dos 8, 6, somando o Norte. Dos 8 no ano, porque o primeiro contra o Betim, o Galo sai à frente e toma um empate, né, na Arena MRV. E teve um 0-0 com o Tombense. Então só esses 2 jogos, Betim e Tombense, que o Galo não saiu atrás, até porque tivemos um 0-0 aí com o Tombense. Mas dos 8, 6, esses 5 que eu citei, mais o Norte. O Alexandre Simões que fala muito isso aqui na Itatiaia, né? O primeiro gol do jogo é o mais importante. Porque, cara, quando você tem um campeonato tão equilibrado, né? Quando você tem jogos equilibrados, adversários de um nível próximo, quando você sai atrás, é difícil virar, é difícil empatar o jogo. E o Atlético tem conseguido empatar, tem conseguido buscar viradas, mas tem uma hora que não tem jeito, irmão. Você saiu atrás, a coisa não anda, você vai perder o jogo. Então é algo para ser trabalhado e até para ser questionado na coletiva. Uma pena não ser o Sampaoli, mas assim... Você sair atrás de 8 jogos, 6, uma hora você vai perder, não tem jeito. É difícil, é muito equilíbrio para você sair atrás toda hora e ter que buscar empate e virada. E por mais incrível que pareça também, é a primeira derrota do Atlético no ano, né? Sim. O Atlético perdeu um jogo no ano, empatou pra caramba também, né? Ganhou 2 só. É um time empatou forte muito mentalmente, né? Toma gol, às vezes não sente, conseguiu viradas importantes. Mas não vai ser toda hora, gente. Não vai ser. Tá na hora de sair na frente um pouquinho também, né? Definitivamente. É hora de entender que o jogo tem 2 tempos.